Vamos ler agora a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E Timóteo, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Ao ancião não repreendeis com aspereza, mas adverte como um pai aos moços como irmãos. E no capítulo 2, no versículo 2 fala assim: As mulheres de idade como mãe ou jovens como irmã, com toda a pureza. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus diz isso. E no versículo 3 diz assim: A honra às viúvas que são realmente viúvas. E no versículo 4 diz assim: Sua viúva tem filho ou neto, como primeira obrigação aprendam antes exercer como própria família. E o dever da piedade filial e atribuiu aos pais que delas recebem, porque isto é agradável a Deus. Tem que cuidar das viúvas para poder ser agradar a Deus, né? E no versículo 5 diz assim: O que é verdadeiramente viúva, desamparada, põe sua esperança em Deus e preserva a noite e o dia em oração e súplicas. E no versículo 6 do capítulo 5 de Timóteo diz assim: Aquela, pelo contrário, que vive nas purezas, embora viúva, está morta na impureza. E no versículo 7 diz assim: Recordar-lhe isto, porque que sejam arrependíveis. E no versículo 8 diz assim: Quem se descuida dos seus principalmente, dos que suas próprias famílias, onde renegada pior que um fiel. E no versículo 9 diz assim: Poderá ser inscrito como viúva apenas quem tem pelo menos 60 anos de idade, casada uma só vez. E no versículo 10 diz assim: Conhecida pelo seu bom comportamento, tenha educado bem os filhos, exercido a hospitalidade, levando aos pés dos santos, socorrido infelizes e pratica toda a espécie de boas obras. Essas são as viúvas boas, né? E no versículo 11 diz assim: Não admita viúva jovem, porque aos senteres os atrevidos de paixão, contrário a Cristo, queiram casar-se outra vez. E no versículo 12 diz assim: E ocorrerão a censura de ter violada a primeira compromisso. E no versículo 13 diz assim: Além disso, habitua-se a andar ciosa da casa em casa, e não só os aciosas, para também indiscreta, curiosa, falando coisas que não devem.
Essas são essas que são novas, né? Viúva nova, né? E no versículo 14 diz assim: quero, pois, que a viúva jovem se casem, compram deveres de mãe e cuide dos próprios lar, para não dar a ninguém o desejo de crítica. E no versículo 15 diz assim: alguns já se porventura para ir após aquele inimigo, né? E no versículo 16 diz assim: se alguém é fiel, tem viúva em casa, procure dar-lhe a sentença de tal maneira que elas não seja um peso para a igreja, e a fim que esteja a pessoa corre as que é a verdadeira sua viúva. E no capítulo 17 diz assim, no versículo 17 diz assim: os presbíteros que desempenham bom cargo de presidir sejam honrados com duplas reameação, principalmente a que trabalham na agregação e no ensino. E no versículo 18 fala assim: após dizer a escritura, não atará a boca de boi quando ela pisa nos grãos, e ainda operário digno de seu salário. E no capítulo 19, no versículo 19, fala assim: não recebeis acusais contra os presbíteros, sejam só 2 ou 3 testemunhas. E no versículo 20 fala assim: é a sua falta, a sua obrigação prender-o diante de todos para que tenham os demais esterais. E no versículo 21 fala assim: e eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, dos anjos escolhido, que guarde essa regra sem prevenção, nada fazendo por o espírito de participabilidade. E no versículo 22 diz assim: ninguém impor as mãos em considerão, antes para que não venham a tornar-se comprescos de pecados alheiros, e conservas-te puro. E no versículo 23 fala assim: e não continue a beber a sua água, mas tome também um pouco de vinho, para a causa do teu estômago, do teus amargos, que tuas frequenta indesperação. E no versículo 24 fala assim: os pecados dos homens, a vez conhecido já antes da levado a juízo, de todas as vezes serão depois. E no versículo 25 diz assim: dai-me forma de boas obras, ou já não manifestar, ou não poderão permanecer em oculto. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, nós estamos sempre presentes na sua palavra, que Jesus é a palavra, o caminho e a salvação. Jesus ama todos vocês, ama todos nós, com a graça dele, com o poder dele, do Espírito Santo que ele trouxe para nós. Deus Todo-Poderoso, nós estamos na sua presença para a nossa salvação. Amém.